Olá pessoal, tudo bom? Trabalhar duro te levará para cima. Aproveitar o caminho te levará mais longe. Começamos mais uma live do nosso programa 3 Dedos de Prosas, hoje quarta-feira, 8 de janeiro. Nossas lives agora todos os dias, de domingo a domingo, o nosso cardápio diário de notícias comentadas como quase não se vê no dia a dia do jornalismo local, nacional e internacional. Se gostar, dê o positivo de gostei, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Os postos de combustíveis em Livramento de Nossa Senhora ajustaram os preços ontem, terça-feira, dia 7. O litro de gasolina passou a ser vendido por R$ 6,85, enquanto o etanol chegou a R$ 4,99. Este foi o primeiro reajuste nos valores em mais de 6 meses, o que não é bem verdade, segundo a LACEN, né? Porque, na verdade, já foram 9 aumentos só o ano passado, 9. Bom, até aí a gente não gosta, mas encara esses aumentos no preço dos combustíveis, engolindo em seco. Mas vida que segue. Apesar de ouvir alguns comentaristas de economia nas TVs abertas e de canal fechado que pobre não come gasolina e nem bebe etanol. Como é que pode, né? Mas o que precisa ser explicado aqui em nossa região do sudoeste do estado, mais precisamente Livramento de Nossa Senhora, porque os preços de combustíveis são os mais altos da região, consequentemente os mais caros. Mesmo por exemplo, entre as mesmas redes de postos de gasolina, há uma diferenciação de preço. Por exemplo, viajando em direção a Brumado, o posto A cobra mais barato que o posto B. E essa situação piora quando, já em Brumado, o posto da mesma rede B cobra mais barato o mesmo produto em outro município. Qual o segredo? Ou seja, o consumidor gostaria de saber por que a gasolina da mesma rede de posto custa ou é cobrada com preços diferenciados entre um município e outro, mesmo sendo da mesma empresa. A mudança reflete o aumento de 1% nos preços para as distribuidoras, anunciado pela Selem, empresa que administra a refinaria de Mataripe, no último dia 2 de janeiro. Seria no dia 1º, como a gente já noticiou aqui, primeira mão, mas agora passou para o dia 7. Em nota, a Selem, eu falei a Selem antes, deve ter falado, informou que seus preços seguem critérios de mercado, considerando variáveis como o custo de petróleo, cotado a valores internacionais, o barril, a variação do dólar e o frete. A empresa destacou ainda que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais de mercado. Mas o aumento impacta diretamente nos consumidores da região, que passam a pagar mais pelos combustíveis a partir de um novo reajuste. E quando em um município A e um município B da mesma região, a gasolina é cobrada diferenciada no preço, aí é que ninguém entende nada, né? Isso precisa ser explicado. Vamos à prosa de número 2. Lideranças políticas e partidos que compõem a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues acharam a declaração do senador Jacques Wagner sobre a composição da majoritária para o pleito de 2026 intempestiva e inoportuna. Wagner disse que uma chapa puro sangue petista não está descartada, obviamente se referindo a ele, buscando sua permanência na Câmara Alta, ou seja, reeleição no Senado. O ministro Rui Costa, que quer ser senador, mas talvez também governador, e Jerônimo Rodrigues disputando o segundo mandato, caso Rui não seja. O galego, como é carinhosamente chamado, inclusive pelo presidente Lula, deu um chega para lá no senador Ângelo Coronel, que também busca sua reeleição para o Senado. A expectativa fica em torno de Otto Alencar,
de como ele irá se comportar, já que é o presidente estadual do PSD, legenda do próprio coronel, em relação ao desdém de Wagner com o correligionário. Quem acompanha com muito interesse todo o bafafá, inclusive falamos aqui antes em nossa live, que tende a ficar mais intenso, esse bafafá tende a ficar mais intenso, com a proximidade, é claro, do pleito de 2026, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais do governador de São Paulo e presidenciável Tarcísio de Freitas, dos Republicanos. Kassab quer ser candidato de Tarcísio na sucessão do Palácio dos Bandeirantes, ou seja, governador de São Paulo. Ele quer que o Tarcísio vá ser presidente da República e ele, governador de São Paulo. Como contrapartida ao invejável apoio de Tarcísio, levaria o PSD a apoiá-lo na sucessão de Lula. A defenestração de Ângelo Coronel, sem dó e piedade, é o argumento mais forte para que o PSD da Bahia tome então outro rumo em 2026. O que seria muito ruim para o PT, principalmente para o desafio, de Lula na conquista de um quarto mandato, a reeleição, o Lula 4. Eu mesmo concluo dizendo, que não acredito que Otto Alencar vai deixar Ângelo Coronel a ver navios, cometendo assim um imperdoável ato de infidelidade partidária. Com efeito, essa composição puro sangue Lula-petista, com suas consequências políticas, já foi comentada aqui nas lives do 3D de Prosas. Vocês se lembram, né? Vamos lá de número 13 a última. Rio de Contas, Brumado, Lagoa Real e outros municípios entraram com ação processual contra ex-gestores que, além de não cumprirem com o regime de cooperação entre as equipes de transição, deixaram as prefeituras em estado da chamada política de terra arrasada. E divulgamos aqui, inclusive, a situação de caos de Rio de Contas e Brumado. Agora, o presidente do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, determinou aos auditores responsáveis pelas inspetorias regionais de controle externo do órgão que apurem todas as informações relacionadas a irregularidades no processo de transmissão de cargos nas prefeituras e instaurem de imediato processos administrativos para punir os responsáveis nos casos mais graves. A determinação foi tomada em razão de notícias divulgadas pela imprensa sobre dilapidação em instalações públicas e sonegação de dados essenciais à administração nova, o que tem causado prejuízos para a prestação de serviços rotineiros à população pelas gestões que tomaram posse em 1º de janeiro. O conselheiro advertiu que os ex-prefeitos e ex-presidentes de câmaras de vereadores que não cumpriram os termos da resolução 1311/2012 do TCM, que estabelece deveres para a transmissão dos cargos municipais de direção, poderão ser punidos com multas, parecer pela rejeição de contas anuais e também denunciados ao Ministério Público Estadual em caso de crime de improbidade administrativa. Ao longo dos últimos 6 meses do ano passado, junto com a União dos Municípios da Bahia, UPB, o TCM, inclusive, realizou inúmeros eventos para orientar prefeitos em exercício, aqueles que estavam saindo, sobre as providências, exigências legais e os cuidados a serem tomados no processo de encerramento e transmissão de cargos e mandatos. Até mesmo a cartilha, com todo o passo a passo do processo, foi distribuída aos interessados com o objetivo de evitar a descontinuidade da prestação de serviços para a população ou prejuízo aos cofres municipais. Como isso parece não ter funcionado, resta agora a contraofensiva, ou seja, a reação para a devida restauração da ordem para o bom andamento das gestões públicas municipais, não é verdade? Muito bem, TCM está corretíssimo.
Se gostarem da live, dê o joinha de positivo. Se não são inscritos, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Acesse o sininho para a notificação de novas lives. Até a próxima!